ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as tuas mãos para adorar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aproveitando que você está em pé, abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 14. Aleluia! Glória a Deus. A mensagem hoje vai ser rápida, 15 minutinhos. 20 minutinhos no máximo, e nós vamos estar orando por todos os irmãos, com imposição de mãos, em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo de número 14. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Livro de Mateus, capítulo 14. Quem achou, diga, achei. Quem não achou, diga, espera um pouquinho. Amém? Todo mundo achou? Eita, povo esperto. Versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filhos de Deus. Amém? Você pode sentar, por favor? Feche teus olhos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E os diáconos nos ajudem aí com as crianças, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos enquanto eu faço uma oração por você. Senhor,
Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por esta palavra em que nós acabamos de ler. Nós louvamos, glorificamos e bendizemos o teu nome, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de ser louvado e de ser exaltado. Vem sobre nós nesta noite com a tua presença, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, realiza em nós o teu querer. Que maravilha, nós cantamos aqui várias canções de adoração ao Senhor. Tivemos 3 momentos de oração, contando com a abertura, e que bom poder saber que o Senhor está na casa, porque a tua palavra nos garante isso. Esse é o momento que nós vamos ser alimentados pela tua palavra. Portanto, Deus, eu me lembro do que está escrito, que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos aqui, Deus, para ser nutridos pela tua palavra. Alimenta a nossa alma, a nossa inteligência com esta palavra santa do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, nós continuamos com esta série de mensagens falando sobre os milagres de Jesus. Porém, hoje é o 4º dia que nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Eu falei no primeiro domingo, o irmão presbítero Kleber falou no segundo domingo, a irmã Cláudia falou no terceiro domingo, foi semana passada, né, Cláudia? E deu um probleminha ali na gravação, mas acho que o Murilo conseguiu lançar ela hoje, né? Não tinha sido lançada ainda, mas foi lançada hoje. E hoje eu vou estar falando sobre este assunto novamente. Diz assim comigo, os milagres de Jesus. Queridos irmãos, este milagre, esta palavra em que nós acabamos de ler, mostra a autoridade de Jesus sobre a natureza. O seu poder transcende as leis físicas. Veja, ele acalmou uma tempestade. Que coisa maravilhosa. No meio da noite, diz a palavra do Senhor, seus discípulos estavam lutando, talvez com medo, lutando contra uma tempestade que estava acontecendo naquele lado. E ao olhar adiante, aleluia, Jesus vem andando sobre as águas. Você pode dar um glória? Diz assim comigo, oração e tempestade. Para gravar mais uma vez, oração e tempestade. Grava isso. No versículo de número 23 diz assim, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia está nos ensinando que Jesus subiu ao monte a fim de fazer uma oração. Ele queria ficar a sós com Deus. Ele queria orar sozinho. E assim ele fez, foi para o monte e dedicou ali um tempo de oração. Estava ele orando ao Senhor, sozinho. Não tinha nenhum discípulo com ele. Não tinha nenhum amigo com ele. Não tinha ninguém com ele. Ele estava só, orando. Louvado seja Deus. Mas antes disso, ele despediu, a multidão. Porque anteriormente, Jesus tinha feito um milagre, o milagre da multiplicação de pães e peixes. Então eram muitas pessoas que o seguiam, muitas pessoas que queriam ver sinais, muitas pessoas que queriam receber alguma coisa. Então estava ali com ele uma grande multidão. Eu abro até um comentário para falar um pouco sobre isso, porque os homens, eles seguem qualquer um que lhe promete alguma coisa. As pessoas têm essa tendência. Se elas sabem que alguém está dando alguma coisa ali, elas vão atrás. Elas querem receber. Então muitos ali, pelo fato de viver o milagre, de ver o milagre,
acabaram se entregando a Jesus, foram pegos pela sua curiosidade. Muitos ali, em ver o que Jesus estava realizando, falou: eu vou lá porque eu também preciso, eu também quero. E glória a Deus por isso. Acabaram recebendo um milagre. Mas muitos também estavam ali por uma simples curiosidade, para saber quem era e para ver o que era feito. Agora, Jesus despede esta multidão e pede aos discípulos que entrem no barco e seguem viagem. Vão adiante, para dentro do lago. E olha que interessante. Jesus estava orando no monte. E os discípulos estavam enfrentando uma tempestade no lago. Repito. Jesus estava orando no monte. E os discípulos estavam enfrentando uma tempestade no lago. Versículo 24. E entretanto o barco já estava longe, a muita distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu percebo que a palavra, ela fala de tempestade no lago. Ela não fala de tempestade nesse texto em nenhum outro lugar. A tempestade era justamente no lago. Aonde estava o barco com os discípulos? Era bem ali que acontecia uma tempestade. Amém, igreja? A multidão já tinha voltado para casa, já tinha ido embora. Mas os discípulos estavam no lago. E foi lá que o vento bateu forte. Foi lá no lago. Foi lá onde estavam os discípulos que o vento contrário bateu. O vento contrário era um problema. E eles estavam ali enfrentando aquele vento contrário. Diz novamente: oração e tempestade. Só os homens agora: oração, e as mulheres, tempestade. Você vai entender porque eu estou insistindo nisso. Uma palavra para todos que estão no barco. Uma palavra para todos que estão vivendo na fé. Para todos que estão em Cristo. Uma palavra para todos que estão vivendo na presença de Deus. Jesus, Ele está olhando para nós. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. Enquanto nós enfrentamos a tempestade, Ele está caminhando em nossa direção. Você pode dar um glória a Deus? Não pense que nesse tempo da tua vida de tempestade, o Senhor não se faz presente. Aleluia! Porque enquanto os discípulos enfrentavam a tempestade, Jesus estava orando. E existe algo tremendo que Deus quer tratar nas nossas vidas nesta noite. Enfrentamos várias tempestades na nossa vida. A tempestade das dificuldades financeiras. A tempestade do pecado, a tempestade do medo, a tempestade da insegurança, a tempestade da incredulidade e outras mais. Quantas tempestades você já tem enfrentado na tua vida? Talvez neste exato momento você está vivendo um tempo de tempestade. E os discípulos sentiram a falta de Jesus. Naquele momento em que eles enfrentavam a tempestade, eles sentiram a falta de Jesus. Porque é na tempestade que nós nos lembramos dele. É ou não é verdade? Na tempestade, nós nos lembramos de Jesus. E que bom que nós nos lembramos de Jesus no tempo da tempestade. Para os discípulos, parecia distante a presença de Jesus, porque o vento era contrário. Quantas vezes, para nós,
parece distante a presença dele. Quantas vezes que nós estamos passando pela tempestade e nós achamos que nós estamos só. Nós achamos que Jesus não está presente, nós achamos que ele está distante das nossas vidas, porque o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo difícil, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de tempestade. Mas veja bem, quantas vezes nós que estamos no barco achamos que Jesus está demorando para agir? Quantas vezes você pensou isso? Nossa, parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus está demorando para agir em meu favor. Parece que Jesus está demorando para chegar na minha vida. Parece que Jesus está demorando para acalmar essa tempestade. Essa tempestade que eu já não posso mais suportar. Parece que Jesus está demorando. Olha aqui. Na hora mais escura, na quarta vigília, depois das 3 da manhã, a Bíblia vai dizer que ele vem. Você pode dar um glória a Deus? Repete comigo, ele vem. Não fique pensando que ele está demorando, porque ele vem. Suporta firme essa tempestade, porque ele vem. Talvez você se sente só nesse momento de luta. Quem sabe neste barco da vida onde se encontra você e a tua família, e a tempestade remete com força contra você, e você pensa que Jesus está demorando. Não! Ele vem, e ele virá em teu favor, em favor da tua casa, em favor da tua família, porque ele não te abandona, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer algo para você. Suporte firme essa tempestade, porque ele vem. Fala para a pessoa que está do teu lado, aguenta firme, porque ele vem. Aleluia. Ora, e não se assuste quando ele chegar, porque ele virá. Olha o que diz o versículo 25 e 26. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os seus discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Irmãos, palavra de Deus para a nossa vida aqui. Depois da oração, ele vai dar um jeito na tempestade. Não se preocupa. Que depois da oração, ele vai dar um jeito na tempestade. Você entendeu? Enquanto os discípulos enfrentam a tempestade, Jesus ora. Depois que ele ora, ele desce, anda sobre as águas e vai acalmar a tempestade. Aleluia. Tem algo de Deus para a tua vida aqui. Não tente resolver uma tempestade sem antes tirar um tempo para a oração. Repito, não tente resolver uma tempestade sem antes tirar um tempo para a oração. Louvado seja o nome do Senhor. A tempestade, ela não obedece quem não tem marcas de oração. A tempestade não obedece quem não tem vida de oração. Louvado seja Deus. Talvez você está tentando resolver os problemas da tua vida, mas você não ora. Pedro até tentou fazer algo igual o mestre. Ele até conseguiu um tempo, um pouco, mas ele se esqueceu de uma coisa. Pergunta para mim, por quê, pastor? Ou melhor, o que, pastor? A oração. Ele esqueceu da oração. Isso daqui, irmãos, é muito sério. Tem muita gente tentando vencer na vida sem oração. Tem muitas pessoas, tem muitas famílias que o barco está afundando, mas a pessoa não ora. Tem muitas pessoas que estão afundando junto com o barco, mas não ora.
Tem muitas pessoas passando dificuldades na vida, mas não ora. Pessoas enfermas, mas não ora. Pessoas desequilibradas, mas não ora. Pessoas se sentindo frustradas, mas não ora. Se sentindo só, mas não ora. E aí você quer resolver um problema e nunca consegue. Antes de você tentar acalmar a tempestade da tua vida, vai orar primeiro. Antes de você tentar resolver esta situação com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, com teus familiares, com teu trabalho, vai orar primeiro. Aleluia. Vai orar primeiro, porque se você orar, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar sabedoria e Deus vai te capacitar a vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim comigo: eu quero viver o milagre até o fim. Olha o que diz o versículo 28 e 29. Respondendo-lhe Pedro disse: Senhor. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Amém, igreja? Se Deus permitiu você começar, olha aqui para mim. Se Deus permitiu você começar, continua. Se Deus permitiu você dar os primeiros passos pela fé, continua. Aleluia. O Deus que te fez dar os primeiros passos é o Deus que te capacita a chegar até o final. Louvado seja Deus. Oh, Pedro começou bem, ele estava caminhando, ele estava indo. A tempestade não para quando você se posiciona. Não. Os problemas não param quando você se posiciona. Veja bem, a tempestade não para quando você se posiciona, ela fica mais forte. Não pensa você, eu me posicionei, agora eu estou firme, a tempestade vai acabar. Não, nem sempre acaba. Às vezes ela fica mais forte. Não é porque você se posicionou que vai parar os teus problemas, não. Não é porque você se posicionou que você não vai ter mais problema na vida, não. Olha o que diz o versículo de número 30. Olha só. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Oh, ele já tinha começado a caminhada dele sobre as águas. Ele já tinha começado a andar sobre as águas, Pedro. Mas quando ele começou sobre as águas, o vento não parou. A tempestade não parou. Os problemas continuaram enquanto ele andava sobre as águas. Eu quero que você entenda algo nesta noite. Não é porque você tomou uma posição diante de Deus que os teus problemas vão acabar. Talvez eles continuem, mas você não pode olhar para a tempestade, você não pode olhar para as lutas. Você precisa permanecer fixo o teu olhar no autor e consumador da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro não suportou a tempestade. Quando ele começa a prestar conta na tempestade, ele teve medo. E a Bíblia vai dizer que ele começou a afundar. Mas graças a Deus que ele gritou: salva-me, Senhor. Talvez você precise nesta noite dar este grito de misericórdia. Talvez você precise nesta noite dar este grito de salvação. Senhor, me salva. Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita. Porque mesmo eu tendo me posicionado diante do Senhor, eu não estou suportando a luta, eu não estou suportando a tempestade, eu não estou suportando os meus problemas.
Talvez você tenha olhado muito para lutas e tenha orado pouco. Mas você precisa orar para aquele que foi orar no monte. Você precisa orar para aquele que desceu do monte e andou sobre as águas e que fez um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem está à frente é quem acalma a tempestade. Quem acalma a tempestade é Jesus. É Ele que acalma a tempestade, é Ele quem está à nossa frente. Pedro, ele teve a oportunidade de andar sobre as águas. Louvado seja Deus. E ele pelo menos começou a fazer esta caminhada. Palavra de Deus para a sua vida hoje. Vem. Palavra de Deus para a tua vida hoje. Caminha. Palavra de Deus para a tua vida hoje. Anda na direção do Senhor. Tira essa insegurança do teu caminho. Tira esse medo de você. Saia desta zona de conforto aonde você se esconde e vem. Vem caminhar com Jesus. Aleluia. Vem viver o milagre do Senhor. Porque você pode viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode fazer uma obra extraordinária em teu favor. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Deus pega nas mãos de Pedro, coloca ele sobre o barco e a tempestade para. Quando Jesus entrar no barco, acabou a tempestade. Quando Jesus está junto com os discípulos, acabou a tempestade. Quem entendeu, diga eu entendi. E o Senhor está dizendo a você nesta noite, vem. Vem. Você quer tentar? Vem. Você quer caminhar? Caminha. Vem. Deixa de lado essa religiosidade. Deixa de lado esse medo. Deixa de lado esse pensamento negativo de que eu não vou conseguir, não vai dar certo, nada vai mudar. Deixa de lado esta insegurança. Saia desta zona de conforto onde você se esconde, tentando fugir dos teus problemas, enquanto você deveria encará-los verdadeiramente e se colocar no teu lugar e se posicionar diante de Deus. Venha. Pastor, mas se eu não aguentar, dá o grito de misericórdia, salva-me, Senhor. E o Senhor segurará nas suas mãos, aleluia, e vai te colocar em segurança no barco, porque Deus não dispensa ninguém. Enquanto você está lutando nessa tempestade, o Senhor está olhando para você. Enquanto você está lutando nessa tempestade, o Senhor está se manifestando em teu favor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quem entendeu, diga eu entendi. Eu quero orar pela tua vida hoje. Ele disse, vem. Ele disse, vem. Aleluia. Feche teus olhos. Eu vou orar por você. Mas antes eu quero perguntar. Pode ficar com seus olhos fechados. Pastor, o vento bateu forte. Tá difícil. O vento bateu forte. Tá difícil. Eu estou no meio de uma tempestade. E eu sinto Jesus me chamando nesta noite. Vem. E eu preciso de dar este passo de fé. Eu preciso viver este momento de fé.
aonde eu saio da minha zona de conforto, do meu acomodismo, aonde eu abandono esse medo e comece a caminhar pela fé. Se há alguém aqui nesta noite que se sente assim, eu estou no meio de uma tempestade, e eu preciso da ajuda do Senhor. Você vai sair do teu lugar e vai vir aqui na frente. E eu vou orar pela tua vida. Agora eu vou falar uma coisa para você, não tenha medo não, nem vergonha. Esse é o momento que o Senhor ele vai te fortalecer de uma maneira muito poderosa. Você está vivendo um tempo de tempestade? Glória a Deus. Você precisa de se posicionar agora. Em nome de Jesus. Você precisa de se posicionar agora. Esse é o momento que o Senhor está falando para você, vem. O Senhor te louvarei. Deus está te convidando para mudar a tua história. O teu fôlego é a minha vida. Deus está te convidando para mudar a tua vida. Nunca me cansarei. Pode chegar mais perto do altar, meus irmãos, por favor. Posso ouvir a tua voz. Esse é o momento. Ora, e você não vai afundar. E você não vai desistir. E me tira desta cova. Porque o Senhor é contigo. É Ele quem te pega pela mão nessa noite. É Ele quem acalma essa tempestade na tua casa. É Ele quem acalma essa tempestade na tua vida financeira. É Ele quem acalma essa tempestade no seu casamento. É Ele quem acalma essa tempestade sobre a tua vida. É Ele quem acalma. Em nome de Jesus. Deus está trabalhando em teu favor. Deus é fiel. Deus é fiel. Tu das ordem às estrelas. Coloca a tua mão no teu coração agora. E amar os seus limites. Jesus estava orando enquanto os discípulos estavam enfrentando a tempestade. Eu vou orar por você No teu colo, ó. enquanto você está apresentando a Deus a sua tempestade. Apresenta a Deus essa tempestade que está batendo contra você, contra a tua casa. Apresenta a Deus essa tempestade que está batendo contra a tua vida. Em nome de Jesus. Olha só, nós temos mais de 10 pessoas aqui na frente que vieram entregar nas mãos do Senhor os teus problemas, as suas tempestades. E Deus vai honrar a tua fé. Chegou o momento de você começar a caminhar em rumo de uma nova história para a tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus de poder, eu quero apresentar a Ti a vida de cada irmão que está aqui na frente deste altar, que veio colocar a sua vida diante de Ti nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu clamo pela Tua compaixão, eu clamo pela Tua misericórdia. Meu Deus, visita ele agora. Meu Deus, visita ela agora. Meu Deus, na sua dificuldade. Meu Deus, nos teus problemas. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Não existe absolutamente nada impossível para o Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida desta mulher. Visita a vida deste homem que está apresentando ao Senhor a tua vida, os teus problemas, as tuas dificuldades. Acalma esta tribulação. Ó Senhor, esta luta que tem se levantado contra a vida dela.
Pessoas que estão tendo insônias, meu Pai, porque tão grandes são os teus problemas. Pessoas que estão dependendo de medicamentos, porque tão grandes são os teus problemas. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo eu imploro, meu Deus, vem com socorro presente na vida destas pessoas. Põe as tuas mãos sobre a vida delas agora. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, e capacita elas, meu Pai. Capacita cada uma delas. E que toda obra do maligno que tem se levantado contra esse povo cai por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Cai por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Toma ela nas tuas mãos, meu Pai. Acalma essa tempestade. Alabassundecandarabá. Oh, Arábia, Sui, Ecomaná. Aleluia. E traz vitória sobre a vida deste povo, Deus. Em nome de Jesus. Traz vitória sobre a vida desse povo, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está visitando a tua vida, viu? Deus está visitando a tua casa. Oh, Deus está visitando, Deus está recebendo a tua oração, o teu clamor. Aleluia. Você não vai afundar. Olha aqui para mim. Aleluia. Diz assim comigo: meu Deus, a minha vida está entregue nas tuas mãos. Eu sei que agora eu não estou sozinho nesta luta. Eu creio, em nome de Jesus, que a vitória é certa. Amém? Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Deus já pegou nas tuas mãos. Deus já está contigo no barco. Você vai começar a viver a diferença de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Eu me arrisco a dizer para você, marque essa data na capa da tua Bíblia. Porque dentro de poucos dias você vai se lembrar dessa oração, desta palavra e desse momento. Porque você vai estar vivendo uma história linda na presença de Deus. Em nome de Jesus. Você tomou posse? Amém? Volta para o teu lugar aplaudindo a Jesus. Você não está só. Aleluia. Ele muda a nossa história. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Tremendo. Glória a Deus. Obrigado. Você não está só. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus assumiu o barco, os discípulos sentiram paz. Deus conhece a minha história. Quando os discípulos assumiram o barco, Que eu passei, eles se sentiram seguros. marca que ficou em mim. Jesus está assumindo a direção dessa situação. Descansa. Amém, igreja? Achei que Jesus está assumindo a direção. Descansa. aquela Em nome de Jesus. ficou em mim. Que Deus é fiel. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Glória a Deus. Irmãos, Quando meu Jesus tocou em nós vamos abençoar a obra do Senhor. Glória a Deus. Vou pedir para a Rosa pegar para mim, Rosa, o envelope lá e a caneta. Eu já fiz o Pix, mas esqueci de marcar. Irmãos, a palavra de... Obrigado, Paulo. A palavra do Senhor diz assim, olha. Cada um contribui segundo propôs no teu coração. Não por tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então veja bem, não é por tristeza, não é por necessidade.
Deus ama aquele que dá com alegria. Ninguém vai estipular valores aqui, você tem que dar tanto, isso, aquilo, outro. Não. Eu só peço para você, seja grato a Deus. Eu sou dizimista, não é pela força da lei, mas porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Eu acredito que isso é gratidão. Seja grato a Deus, você também contribui na casa do Senhor. Mas antes de você trazer a tua oferta, segura aí. Eu quero me despedir dos irmãos que estão lá no YouTube, que vão assistir esta mensagem. Que o amor de Deus, que a paz do Senhor, ela esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém? Deus te abençoe. Irmãos que vão assistir a mensagem, irmãos que estão na igreja, se inscrevam no nosso canal do YouTube, curte, comente e compartilhe. Nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe.